estrelas será composto por 4 mesas redondas, 2 agora no período da manhã e 2 no período da tarde. Destaco também que o Observatório da Univap estará aberto nesta noite para aqueles que desejarem conhecer aquele espaço e ver lá os trabalhos que são desenvolvidos. Também aviso que este evento está sendo transmitido pelo canal da TV Univap no YouTube. Quem está fora agora pode mandar o link, é só procurar YouTube, TV Univap no YouTube, e vai ficar disponível lá para que todos possam ver em outro momento. Então, vamos começar formando a primeira mesa de trabalho, com o título Overview sobre a contribuição brasileira no desenvolvimento da instrumentação do GMT. Convidamos a professora doutora Cláudia Mendes de Oliveira para coordenar os trabalhos. Doutora em Astronomia pela University of British Columbia, professora titular do Departamento de Astronomia do IAG-USP e membro da Academia Brasileira de Ciências, co-coordenadora do projeto GMT-FAPESP no Brasil. Quais são os... E foi representante brasileira no Conselho de Diretores por 5 anos até 2022. Convidamos o professor Dr. Rafael Ribeiro, que é doutor em astronomia pelo IAG-USP e mestre em física aplicada pela USP. É professor do Departamento de Astronomia do IAG-USP e coordenador de vários projetos de instrumentação astronômica, com destaque para a equipe brasileira do GEMAX e espectrosgrafo óptico para o telescópio gigante Magalhães, em colaboração com Harvard Smithsonian Astrophysical Observatory, no contexto do GMT Brasil Office. Também o professor doutor Flávio Cruz, que é doutor em Física e professor livre-docente pela Unicamp, atua nas áreas de óptica e fotônica e física atômica e molecular. É pesquisador nível 1D do CNPq e membro da SBF, Sociedade Brasileira de Física. Convidamos o professor doutor Vitor Neves Hartmann, doutor em Engenharia Mecânica na área de projetos de máquinas, com pós-doutorado em Astronomia. Está vinculado à Universidade de São Paulo e é sócio fundador do Instituto Professor John Steiner, de Instrumentação e Ciência de Dados. Recentemente, juntou-se à equipe de gestão da qualidade do telescópio gigante Magalhães e tem participado do design de 3 dos instrumentos, GEMAX, Manifest e G-Cleft. Passo a palavra para a professora Cláudia Mendes. Novamente, bom dia. Nós vamos começar com essa mesa, então, que é a mesa redonda, sobre 3 dos principais instrumentos nos quais o nosso grupo atua, né? E esses instrumentos serão instrumentos que a gente chama de primeira geração do telescópio. O telescópio ficará pronto entre 2032 e 2035. Nós não temos a data exata ainda, porque a data depende do financiamento final dos instrumentos dos telescópios. Mas é alguma data no meio da próxima década. Então, nós temos aí, tranquilamente, uns outros 8 ou 10 anos para trabalhar em instrumentação. E foi um momento difícil, né? Digamos, um período bastante com muito trabalho, né, de nos engajar nas grandes equipes internacionais. Mas agora o grupo, como vai ser mostrado aqui, está muito bem engajado e trabalhando com equipes internacionais, principalmente nesses 3 instrumentos que vão ser descritos aqui pelos 3 colegas. Eu gostaria de iniciar, então, com o projeto GEMAX, que é um espectrógrafo que, na verdade, a gente chama de Workhorse Instrument. Significa aquele instrumento que, provavelmente, a nossa comunidade vai usar com maior frequência, né? Por que a gente acha isso? Porque esse espectrógrafo
para o GMT, ele é muito parecido com um espectrógrafo menor que a gente atualmente usa muito no telescópio Gemini, né, que se chama GEMOS. Então, tem o GEMOS e o GEMAX. Né? Então, o GEMOS no telescópio atual, de 8 metros, e o GEMAX, que vai funcionar nesse telescópio de 25 metros. Então, por isso que a gente acha que vai ser um instrumento muito importante para a nossa comunidade, e também é aquele onde a gente tem a maior quantidade de engenheiros trabalhando na área de ótica, mecânica, software, engenharia de sistemas, como vai ser descrito pelos colegas. Gostaria de dar a palavra, então, ao professor Rafael Ribeiro, que vai falar sobre o GEMAX. Bem, está funcionando. Está funcionando. Bem, pelo menos apertei aqui e ele voltou. Foi ao acaso. Onde que é o computador? Ixi. Bem, vamos lá. Então eu posso pedir para passar. Bem, primeiramente, bom dia a todos. É um grande prazer estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite. Ao pessoal da Univap por hospedar aqui o evento, para meus colegas, é um grande prazer. Então, eu tenho 15 minutos para falar de um projeto que começou em 2006, pretende finalizar em 2032, então é um baita de um desafio falar em 15 minutos, mas eu tentarei. Esse projeto chama o Telescópio Gigante de Magalhães, né, dentro do Telescópio Gigante de Magalhães, que é apenas, vamos pensar apenas, né, o telescópio que coleta a luz, mas o que de fato faz ciência. O que de fato, agora sim. O que de fato faz ciência são os instrumentos. Né, nós, como foi comentado aqui agora há pouco, né, nós entramos um pouco atrasado no projeto GMT por si só, então a gente não teve tantas oportunidades para trabalhar no projeto do telescópio. Porém, a gente teve oportunidades conquistadas de trabalhar no desenvolvimento dos instrumentos do telescópio. São vários instrumentos que foram selecionados, como chamar de e alguns deles o Brasil tem participação. Então, nós conseguimos, ao longo desses 10 anos, cunhar espaço nos grupos de pesquisa que são responsáveis pela execução desse projeto. Então, vou passar rapidamente aqui conceitos alguns conceitos mais técnicos a respeito do telescópio por si só. Porque o telescópio é uma obra de engenharia e ciência fantástica. Todos nós estamos cientes do... Não está passando, né? Tudo bem. Pode ir passando, pessoal. Fica à vontade. Todos nós temos ciência aí do telescópio James Webb, que está bem em pauta, né? Todos têm ciência, que é um telescópio espacial. O telescópio gigante de Magalhães, conforme eu vou mostrar aqui, apenas um desses segmentos corresponde a todo o telescópio James Webb. Então, realmente é um telescópio gigante, né? A palavra, de fato, é apropriada. O telescópio ele possui algumas características que são únicas dentro desses membros chamados de telescópios extremamente gigantes. Nós temos 3 desses membros, o GMT é um deles, vai ser o primeiro a ser comissionado. Temos uma grande vantagem desse telescópio, que, na verdade, o que possibilitou esses observatórios em solo, que é chamado de ótica adaptativa. A ótica adaptativa é uma técnica que serve para corrigir a aberração que a atmosfera causa na luz. Então, a luz que vem do objeto distante percorre aí centenas de anos-luz, mas quando chega na atmosfera pode causar perturbações. Essas técnicas servem para corrigir as aberrações e chegar em níveis de resoluções altíssimos, chegando a níveis de difração, que é a limitação física da luz. Então, aqui é uma ilustração que mostra, né, em escala, o tamanho do telescópio gigante de Magalhães comparado com o James Webb Space Telescope, o telescópio espacial James Webb. É algo assustador. Cada um desses segmentos tem 7 metros de diâmetro. Esse conjunto de 7 segmentos aí compõe uma superfície única. Então, é como se fosse realmente um telescópio óptico único de 25 metros de diâmetro. É algo espetacular. Entretanto, né, o telescópio por si só não faz a ciência. Nós precisamos ter os instrumentos capazes de fazer a ciência. E dentro dessa estrutura do telescópio, nós temos aqui umas plataformas onde estão instalados os instrumentos. Então, aqui eu vou estar mostrando alguns.
né, desses instrumentos, da onde estão essas plataformas, que com a utilização de alguns espelhos para redirecionar a luz, a gente consegue alimentar esses instrumentos, que de fato é o que faz a ciência. Aqui estou mostrando alguns deles em vermelho, que é instrumento aqui da plataforma, né, de campo estreito, alguns instrumentos que ficam na lateral dele, um instrumento que nós vamos citar aqui, que é esse que está em azul, que fica na plataforma invariante gravitacional, que é o de Clef. O instrumento que eu gostaria de demonstrar para vocês está nessa plataforma, chamada aí de plataforma do Gregoriano direto, que é onde está o primeiro foco do telescópio. O telescópio gigante Magalhães, né, como comentei, é o primeiro dos membros de 3 telescópios. E o telescópio gigante Magalhães é o único que permite, apenas com 2 reflexões, já ter uma posição de imagem. Isso tem vantagens significativas em eficiência de coleta e também de polarização, né? Cada vez que a luz reflete no espelho, ela muda a polarização, e isso pode causar algumas perturbações em alguns dos nossos instrumentos. Entretanto, o que mais conta é menos reflexões, é maior a eficiência de luz que está chegando nos instrumentos. Então, dando continuidade, nós temos aqui o de Clef, né, que vai estar nessa plataforma chamada GIS, né, Gravitational Invariant Station. Então, pode passar, por favor? Isso. Agora, esse é um slide bem importante. E, assim como o telescópio gigante, né, ele vai aumentando a sua escala, os instrumentos também têm que aumentar de forma proporcional. Então, um instrumento de 20 metros de diâmetro, um telescópio de 25 metros de diâmetro vai ter instrumentos, por exemplo, maior que essa sala. Um instrumento. E aqui a gente está mostrando alguns 10 instrumentos que vão estar comissionados nessa primeira luz. Então, é algo, de fato, uma engenharia por si só bem sofisticada. No quadro da esquerda eu estou ilustrando 3 dos instrumentos que são dos maiores instrumentos do GMT, que é o GMAX, temos o Manifest e a Concan. Né, aqui é uma outra ilustração, né, pode deixar nesse slide, né, aqui é uma outra ilustração, né, que mostra lá no coração do telescópio onde de fato estarão esses instrumentos. Não vai ser muito visível, mas eles estão lá dentro e têm uma influência fundamental na ciência do telescópio. Então aqui vai dar um zoom. Por favor, pode ir para frente. Isso, que demonstra a distribuição dos instrumentos nessa baia do telescópio. Então, dando um overview aqui dos instrumentos que nós vamos comentar, o que eu gostaria de participar agora, de apresentar, é o GMAX. Próximo slide, por favor. Tá, antes de mais nada, né, isso aqui é um slide importante também, que dentro desses instrumentos a gente conseguiu, ao longo desse tempo, cunhar espaço. Né? Cunhar é até um termo que o professor João Steiner, que foi o idealizador do projeto GMT-FAPESP, né, ele solicitou pessoalmente para mim, que é ganhar espaço nos projetos de instrumentação internacionais. Né? Não é fácil entrar nesses projetos, que é de alta complexidade, são os top do mundo, e nós aqui, apesar de ter um histórico desde a década de 60, conforme nós vimos nos vídeos, ainda somos incipientes nessa instrumentação de alto desempenho. E quando eu digo alto desempenho, não apenas técnico, mas também financeiro. Não é apenas uma instituição, um país que tem competência, né, para conseguir construir um telescópio desse porte, mas sim é um consórcio, é um conjunto de instituições que têm o mesmo fim. Então, nós, né, teimosos, né, audaciosos como nós somos, conseguimos, graças à FAPESP, graças aos recursos da FAPESP, inserir alguns das nossas mentes, alguns dos nossos cérebros brasileiros nesses grupos. E fomos demonstrando qualidade, comprometimento com a qualidade do nosso trabalho, e com isso ganhando protagonismo. E com isso, por exemplo, no GMAX, aquelas caixinhas ali, que mostra que começamos com engenharia de sistemas, atuando em engenharia de sistemas, né, financiado pela FAPESP, em outros grupos de pesquisa, ganhando protagonismo e inserindo mais engenheiros ópticos, mecânicos, engenheiros eletrônicos, software hoje. Então, a gente conseguiu aumentar o nosso escopo de trabalho com comprometimento e qualidade da nossa prestação de serviço, né, e na área científica também. Então, esse projeto que eu estou coordenando aqui, a equipe brasileira, lógico, né, hoje a coordenação é dos nossos colegas lá de Harvard, é esse GMAX. O GMAX é um espectrógrafo, né, de múltiplos objetos que atua na região do visível. Não, o espectrógrafo é um instrumento que utiliza a técnica de espectroscopia. Né, em astronomia, né, muitos usados não são obtidos apenas por imagens, mas sim por espectro.
E esse espectro carrega informações físicas e químicas dos nossos objetos de interesse. Então, o espectrógrafo é um instrumento muito utilizado. E para o GMT, naturalmente, vai ter muitos espectrógrafos, com várias tecnologias, vários modos de espectroscopia distintos em várias regiões. E o DIMEX, conforme a professora Cláudia falou, é um espectrógrafo extremamente versátil. Nós trabalhamos com as especificações deles de forma a atingir várias áreas de interesse astronômico, partindo desde a ciência estelar, indo até cosmologia, atuando na área da matéria escura, né, de redshift, levantamentos astronômicos. Né, então, é um instrumento bastante versátil. Né, e, devido a essa versatilidade, ele vai ser um dos primeiros instrumentos a serem comissionados. Então, aqui é uma história. Essa história que eu contei para vocês desde 2015. Em 2015, a gente começou a colocar alguns dos nossos engenheiros atuando nesse projeto, com a participação dos nossos colegas da TAMU, Texas A&M University. Ao longo dos anos, a gente foi ganhando protagonismo e inserindo mais engenheiros. Quando digo engenheiros, no caso, são pesquisadores, engenheiros, são empresas, isso que é importantíssimo também, né? As mentes por trás das empresas de prestação de serviço na área de engenharia, e ganhamos protagonismo. Inclusive, até mesmo quando foi passado o bastão, né, da responsabilidade original de desenvolvimento do instrumento, que eram nossos colegas de Texas A&M University, e até agora indo para Harvard. E mesmo assim a gente conseguiu ganhar protagonismo, e hoje somos, né, com todo orgulho, somos um parceiro ativo dessa instituição, que bem o nome já diz, né, é um nome de baita peso. E agora até uma forma pessoal de contar para vocês aqui, todo dia é um desafio. É um desafio para estar como colegas, né, uma instituição que tem 400 anos, né, de idade, já tem uma das melhores universidades do país, então os melhores mentes brilhantes, e nós estamos lá no meio, atuando com eles, nós brasileiros, né, toda essa equipe brasileira e todos os envolvidos nesse projeto. Então, é um baita de um sucesso o nosso protagonismo. E hoje, né, estamos aí, a última etapa nossa teve duração de 2 anos, tivemos ao redor de 16 membros ativamente brasileiros atuando com eles, e foram mais de 32 mil horas de serviço em engenharia nesses 2 anos providos. Então, o nosso parceiro é o pessoal da astronomia. Volta um pouquinho, por favor. Nosso parceiro é o pessoal da astronomia. Temos o Instituto... Puder voltar um slide? Eu agradeço. Temos o... Não, voltar. Temos os nossos parceiros, que é próprio o IAG, USP, e também um player... Mais um slide, por favor. Mais um player importante também na astronomia instrumental, que é o Instituto Steiner, que é o símbolo que vai aparecer no meio, eventualmente. Um slide anterior, por favor. Bem, tudo bem. Então, nós temos o Instituto Steiner. Então, um slide para trás, por favor. Bem, tanto faz, não tem problema. Ok, então vai para frente. Tá. Então, para finalizar, eu gostaria de dizer que não acabou. Né, conforme o cronograma que eu mostrei ali, né, o comissionamento do instrumento dá para 2032, do telescópio. Então, a gente está em 2024, tem muito trabalho pela frente. Então, estamos saindo agora da etapa preliminar para final, para, de fato, a construção desse equipamento. Naturalmente, muitos desses componentes vão ser feitos mesmo nos Estados Unidos, né, na Europa, mas muitas das partes estamos tentando trazer para a indústria nacional, que temos competência, temos pessoas para trabalhar. Então, esses são nossos objetivos, né? Não parar agora e sim dar oportunidade aí para a astronomia instrumental. Então, para finalizar, esses são os próximos desafios, e nós vamos atuar com unhas e dentes para não perder essa oportunidade. E obrigado. Muito obrigada, Rafael. Eu vou passar diretamente para os outros, depois nós só abrimos para o público, tá bom? O professor agora vai falar sobre um subsistema do GCLEF, é um outro espectrógrafo, e esse vai ser o primeiro a ser colocado no telescópio, é o que vai chegar primeiro. O GMAX, ele vem depois do GCLEF, né? Ele é um telescópio, um instrumento de primeira geração, mas não será o primeiro a ser colocado no telescópio. E é um instrumento principalmente para muitas coisas, mas principalmente para poder estudar planetas em volta de outras estrelas. Professor Flávio Cruz.
Bom dia, obrigado pelo convite. Vou falar, então, sobre o desenvolvimento desse Astrocomb, né? Vou ter que explicar o que é um Astrocomb, e, como a Cláudia disse, ele é voltado para a pesquisa de planetas fora do Sistema Solar. Um pouco da história, é um projeto também que está começando, teve início esse ano, 2024, está com financiamento específico da FAPESP para ele, e um pouco da história foi uma conexão mais ou menos por acaso, há uns 2 anos atrás. Eu estou no Instituto de Física da Unicamp, e mais ou menos por acaso eu fiquei sabendo desse interesse do pessoal do IAG, na USP, e aí a gente se conectou. Eu sou físico da área de ótica, trabalhando com lasers, não sou astrônomo, mas, como muitos estudantes de física, eu entrei na física em grande parte querendo ser astrônomo. E eu fiz iniciação científica em astronomia na UFMG, e depois mudei, entrei para a área de física atômica e molecular, e isso me colocou dentro de laboratórios com laser para estudar átomos e moléculas, e a instrumentação de lasers. E aí é muito legal reconectar dessa forma, poder contribuir de alguma forma para a astronomia. Então, a motivação já está aqui, a gente pode ir no próximo slide, é voltada para o telescópio GMT. O slide anterior, a princípio, é um vídeo. Será que ele passa? Isso é um PDF? Bom, se for, eu explico. Mas a motivação por trás é detectar. Esse instrumento, o que é um Astrocomb? Comb, do inglês, é pente. Pente de quê? Um pente de frequências. Eu tenho um slide daqui a pouco que eu explico o que é. Mas ele é um instrumento que será acoplado a um espectrógrafo, né, como o GCLEF, que o Rafael acabou de comentar. O espectrógrafo abre as cores da estrela, faz a espectroscopia, e ali você vê algumas linhas de absorção de elementos da atmosfera da estrela. Se a estrela tiver um planeta em volta dela, esse planeta induz um pequeno movimento de recuo. O planeta gira em volta da estrela, mas isso provoca um pequeno recuo no movimento da estrela, bem pequeno. E isso causa um desvio das linhas desses elementos que estão absorvendo luz. Então, um pequeno desvio Doppler, que é um efeito que todas as ondas sentem, né? Ondas sonoras, ondas de luz. Então, é esse pequeno desvio Doppler que a gente quer detectar. Talvez o próximo slide. Então, a ideia, esses 2 diagramas do lado superior, o esquerdo e o direito, são a mesma coisa. Então, a ideia é que o telescópio recebe a luz da estrela e encaminha para o espectrógrafo, e você precisa, isso é gravado por uma câmera CCD, você precisa calibrar, dizer quais cores são, que cores são essas que estão chegando lá. E a maneira usual de calibrar isso era utilizando lâmpadas espectrais, né, como a gente às vezes tem, que tem linhas de emissão de alguns átomos. Mas esse espectro é irregular, não é uniformemente espaçado. Então, tem uma classe mais ou menos recente de lasers, que é chamada de pentes de frequências óticas, que produz uma luz que é constituída de muitas cores, mas que ela é regularmente espaçada. Então, se você olhar do lado esquerdo, ali no canto inferior, a linha contínua seria o espectro contínuo de emissão da estrela, detectado já no espectrógrafo. E os pontinhos que você vê são a luz de um desses pentes de frequência. E aí você vê que o espaçamento é muito regular, e, além disso, cada uma dessas frequências é extremamente estável. Ela não se move muito, então é um elemento perfeito de calibração. Vamos para o próximo. Bom, podemos pular essa. Eu aproveitei um slide anterior meu, que tem mais, uma apresentação tem mais slides do que necessário. Aqui está a ideia novamente, acho que a mesma figura. Do lado esquerdo você tem a luz da estrela com esses pontinhos do pente de frequência. Vamos para o próximo. Podemos pular essa, que é muito técnica, é apenas uma... Bom, o que é um pente de frequência? Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Esse termo surgiu há uns 20 anos atrás, a partir do uso de lasers que emitem pulsos. Então, do lado superior direito, o que está representado ali é uma sequência de pulsos de luz que é produzida por esses lasers. E, no canto inferior, se você tira um espectro disso daí, que você simplesmente manda para um espectrômetro de alta resolução, teria que ser,
você vê as cores que constituem aquela sequência de pulsos de luz. E essas cores são regularmente espaçadas ali, parece um pente. Então, por isso que é chamado de pente de frequências óticas. Então, começou dessa maneira, usando lasers de pulso curto. E esse laser, na verdade, ele tem que ser modificado um pouquinho, não vou entrar em detalhes, e é isso que é um pente de frequência. Vamos para o próximo slide. Essa tecnologia, na verdade, ela foi tão importante que ela deu o Prêmio Nobel de Física em 2005, porque ela permitiu que você fizesse medidas de alta precisão, medindo, por exemplo, frequências da luz, medindo essencialmente frequências de luz. Isso propiciou, por exemplo, o desenvolvimento de relógios atômicos óticos, né, que são baseados em luz. E esse slide aí mostra algumas aplicações que esses pentes de frequência foram encontrando ao longo do tempo. Então, lá embaixo, quando está escrito Mode Locked Femtosecond Laser, na verdade é o laser que eu falei, de pulso curto. E aí, algumas aplicações foram aparecendo. Algumas delas, como vocês podem ver, são optical clocks, né, relógios óticos. Outras são justamente calibração de espectrógrafos em astronomia. As pessoas perceberam que essas fontes de luz eram interessantes. E você também utiliza essas fontes de luz para fazer espectroscopia. Como você tem vários tipos de espectrômetros ou espectrógrafos, mas se você usa esses pentes de frequência, é interessante também. Então, esse diagrama mostra um pouco da evolução que ocorreu. Ele já não é novo, mas ilustra um pouco isso daí. Vamos para o próximo slide. Então, a gente tem esse projeto da FAPESP, que financia 2 equipamentos. Um deles é esse Astrocombi. Então, o termo Astrocombi, a comunidade internacional passou a usar para designar esse pente de frequência para uso em astronomia. Então, por isso, o termo Astrocombi. Então, o projeto financia isso e financia também um espectrômetro, que vai ficar lá na Unicamp, para fazer análise de materiais. Vamos para o próximo. Bom, isso aqui é também bastante técnico, eu me concentraria apenas no diagrama de blocos que está no centro da apresentação. Como é que esse espectrômetro, esse pente de frequência vai ser feito? É um instrumento, né? Ele provavelmente vai ser do tamanho de um rack, ele não vai ser uma sala, né? Ele é um rack, e a saída dele é uma fibra ótica. E essa fibra ótica será enviada para o GCLEF, que é o espectrógrafo, que vai analisar a luz, né, que chega do telescópio. E esse equipamento, o Astrocombi, ele envolve uma instrumentação que é laser, micro-ondas, eletrônica e mecânica, e ótica. Bom, ótica não linear, vamos dizer assim. Então, aquele diagrama de bloco mostra os vários módulos, né, os subconjuntos desse equipamento, que a gente pode encarar como se fossem gavetinhas, que você coloca em uma manda a luz para a próxima. Começa com um laser muito estável, que está lá em cima. Depois, esse laser é amplificado, ele é alargado, o espectro dele, e depois ele é amplificado novamente, e esse alargamento do espectro é feito usando ótica não linear, técnicas de ótica não linear. E tudo isso tem que ser muito bem controlado, então tem uma eletrônica controlada para fazer com que as frequências fiquem estáveis. Elas não podem fazer isso, elas têm que ficar fixas. E depois, ali tem o módulo 3, 4, onde você tem essa amplificação dessas várias cores, e, por fim, você converte isso por visível. Eu esqueci de falar. A gente começa com um laser que é no infravermelho próximo, que é laser usado para telecomunicação. Existe um motivo para isso. A gente quer se beneficiar de uma série de componentes que você acha facilmente no mercado, que são feitos para serem muito robustos, para funcionarem durante muitos anos, porque, afinal de contas, esse equipamento tem que ser enviado para o telescópio, que vai ficar no Chile, e vai ter que ser operado remotamente. Não vai ter ninguém lá. Então, e ele tem que funcionar o tempo inteiro. Então, é um instrumento que tem que ser muito robusto. Mas, por outro lado, os astrônomos gostariam que ele emitisse luz no visível, porque eles querem olhar para estrelas como o Sol. Então, além de começar com um laser no infravermelho próximo em telecomunicação, você ainda tem que converter isso para o visível, e você faz isso usando técnicas de ótica não linear. Então, o módulo 5 ali, que é o último deles, é essa conversão de luz para o visível. E eles querem que você deixe todas as cores com a mesma intensidade também. Eles querem que você equalize o espectro. Então, tem uma série de demandas aí desafiadoras, mas a ideia é essa. Então, o projeto começou agora, em 2024, estamos já com uma equipe montada, mas claro que tem espaço para muito mais gente. Convido a todos
que puderem ir a Campinas, que visitem nossos laboratórios lá. Deixa eu ver o próximo slide, por favor. Esse aqui já é meu tempo. O último slide, talvez. Isso aí talvez é uma boa ilustração. Ali em cima nós estamos reformando os laboratórios da Unicamp por causa desse projeto. Há um mês atrás eu estive visitando os laboratórios no Chile, então ali tem umas fotos minhas onde eu tive a oportunidade de ver essas coisas funcionando em loco. E o último slide, só para terminar aqui rapidamente, mais um para frente. Só o próximo slide, por favor. Eu acho que tem só a equipe que está atualmente lá. Mas é isso, eu acho que paro por aqui e obrigado pela atenção. Sim, é o pessoal que está envolvido hoje. Tem, claro, o suporte da FAPESP, do próprio Instituto Steiner, uma empresa que a gente começou a trabalhar junto com eles também, lá em Campinas, para desenvolver parte dessa instrumentação. Mas é isso. Obrigado. Muito obrigada. Excelente, Flávio. Obrigada. Nós agora vamos, então, passar para o Dr. Vitor Hartmann. O Vitor é o coordenador do subprojeto, né, uma parte do equipamento chamado Manifest, que está sendo construído no Brasil, né? E esse equipamento é um equipamento bastante interessante, que ele é usado acoplado a outros equipamentos. Então, por exemplo, quando ele é equipado com o GEMAX, né, ele vai dar um campo muito maior para o GEMAX, vai ser possível utilizar mais fibras com o GEMAX, ele dá novas possibilidades para um outro instrumento. E, no caso do GECLEF, também, ele tem várias utilidades usadas junto com o GECLEF. Então, ele não é um instrumento por si só, mas é um equipamento que vai ser colocado junto com outros, né? Então, a palavra está com você, Vitor. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigado também pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço o convite. Pode passar para o próximo slide. Eu sou engenheiro mecânico, trabalhei um pouquinho no Inmetro e depois eu voltei para a academia para trabalhar na área de fabricação mecânica e entrei em contato e tive a oportunidade de trabalhar no IAG na área de instrumentação. E aí que eu conheci alguns instrumentos e o Manifest é um dos instrumentos que está sendo muito interessante trabalhar. Ele é um dos projetos, está inserido no GMT-BR Office junto com o IAG e o Instituto Steiner. Pode passar? Deixa eu ver minha colinha aqui. O pessoal já... ainda não. O pessoal já chegou a comentar um pouquinho sobre o GMT, a estrutura, o Rafael já fez isso. E o que é o Manifest? O Manifest ele é um dos instrumentos do Gregoriano Direto. Na verdade, são 3 instrumentos lá, 2 baias são maiores, o Manifest está na menor baia. E ele não vai fazer ciência, o que ele vai fazer é que ele vai redirecionar a luz que o telescópio recebe para um ou mais instrumentos para que seja feita a ciência. Então, ele é uma instalação de fibras, tá? E existem várias vantagens e características do Manifest, mas eu queria destacar 4 para vocês, que são as seguintes. A primeira delas é a capacidade de permitir que o telescópio ele trabalhe com mais de um instrumento simultaneamente. Originalmente, o GMT ele foi concebido para permitir que um instrumento funcione, um instrumento de cada vez. E haveria a possibilidade, se você forçar um pouquinho a barra, de que 2 instrumentos trabalhassem simultaneamente, mas não originalmente. Então, para isso existe essa instalação. E as fibras, elas estão... A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas as fibras elas vão estar distribuídas no campo e elas permitem que dois ou mais instrumentos recebam essas fibras e executem as suas respectivas ciências, desde que o campo de observação seja o mesmo, claro. Outra coisa é que permite o arranjo versátil entre os alvos. A ideia é que você possa
entre uma observação e outra, modificar seus alvos sem a utilização de uma máscara, e que você consiga aproveitar oportunidades, né, observações de oportunidade, eu esqueci o termo agora, e reconfigurar o seu campo rapidamente para poder fazer esse tipo de observação. Então, hoje não, né, por design, o Manifest ele tem que reconfigurar o seu campo em cerca de 5 minutos. Então, isso é uma coisa boa do ponto de vista observacional. Outra coisa é que ele permite a adição para o GMT de novos instrumentos de maneira simplificada. Então, hoje, que nem a professora Cláudia comentou, existe uma série de instrumentos que estão previstos para serem instalados no GMT. O Gmax e o Gclef ele já possui fibras alocadas dentro do Manifest, mas existem fibras que ainda não têm destino específico, e esse destino ele vai ser encontrado uma vez que outros instrumentos sejam incorporados ao GMT. E, por fim, como já foi mencionado, a possibilidade de aumento da visada, né, do campo de observação para os instrumentos. O campo de visão do Gmax hoje, se não me falha a memória, acho que é 10 ou 12 minutos de arco, e com a utilização do Manifest, ele tem acesso a todos esses 20 minutos de arco. O Gclef ele faz observação de um alvo só, mas com o Manifest ele vai poder fazer a observação de algumas dezenas de alvos. Um ponto que vale a pena mencionar, que também é motivo de satisfação pessoal minha, e acho que institucional, imagino, existe um subsistema do Manifest, ele está sendo desenvolvido exclusivamente pelo Brasil, que é a caixa de filtros, que vai fazer o condicionamento do sinal que vai para o Gclef. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre esse subsistema também. Pode mudar, por favor? Tá, o que é o Manifest? Então, vocês podem ver, esse círculo preto que vocês estão vendo seria o plano focal do Manifest. Nesse plano focal de 20 arco-minuto, vocês têm os pontos coloridos, é uma representação do que seria uma distribuição das fibras, num pior caso, que seria a maior quantidade de fibras que você poderia ter dentro do seu plano focal. E cada conjunto de fibras, ele vai fazer a distribuição desse sinal para os respectivos instrumentos. Então, vocês podem observar aí do lado direito de vocês, que são os instrumentos já previstos para serem instalados no GMT. E do lado esquerdo, possibilidades ainda em aberto. Esse aí é um pior caso, tá? Não necessariamente você vai ter essa quantidade de sondas no plano, mas dá para vocês terem uma ideia de quais são as dificuldades que um projeto como esse vai apresentar. Pode passar? Uma delas é com relação à precisão de posicionamento. É necessário que cada uma dessas sondas ela seja posicionada tanto linearmente quanto angularmente, de forma que você tenha que você não tenha perda de luz, e aí você estaria reduzindo a capacidade da ciência que você poderia executar com essa quantidade de sinal, e para também diminuir a quantidade de reflexões que você tem dentro da fibra. Por isso. Pode colocar o próximo. Próximo slide. Além disso, o que você tem? Por conta dele estar localizado no Gregoriano Direto, ele vai acompanhar os movimentos do telescópio de elevação e de rotação. Isso faz com que o vetor de gravidade, do ponto de vista do instrumento, ele mude tanto de direção quanto de sentido ao longo da observação. Durante a observação, uma vez que todas as sondas estão posicionadas, isso não é um problema tão acentuado, porque a parte que está responsável por receber essa luz, ela está muito próxima do ponto de fixação do Manifest no GMT.
Porém, quando você vai fazer a mudança do seu campo entre observações, vai haver a atuação de um braço robótico. E, nesse momento, que vai ser necessário tomar cuidado no posicionamento dessas sondas. Pode ir para o próximo? Além disso, do lado esquerdo de vocês, quando você vai fazer o posicionamento das sondas, cada uma dessas sondas vai ter, no mínimo, uma fibra acoplada a ela. E essa fibra ela vai ter que ser ligada entre a sonda e o instrumento. Esse percurso da fibra, pelo fato de você estar colocando e retirando a sonda, você tem que ter um tracionamento dessa fibra para não permitir que ela enrole ou enrosque ou ela dobre de qualquer maneira. Essa tração, se ela for demasiada, ela vai danificar a fibra e a fibra vai ter uma vida útil menor. E se ela não for forte o suficiente, esses problemas podem acontecer. Outra coisa é que existe uma limitação no raio de curvatura que cada uma das fibras e o conjunto de fibras eles podem ter. Então, essa rota, esse raio de curvatura, ele vai ser limitante no quesito de espaço que você vai ter que alocar para poder fazer essas alterações. Um terceiro ponto é que o manifest ele foi desenhado de forma que, para você permitir que um determinado conjunto, porque, veja bem, as fibras em volta do seu plano focal, elas não estão distribuídas por setores, em que um setor é só do GEMAX, não é assim. Elas estão distribuídas mais ou menos espaçadas para todos os instrumentos, de forma que você consiga acessar pontos do seu plano focal partindo de diferentes regiões. E há situações em que você pode ter o cruzamento dessas fibras. E isso está previsto, mas a dificuldade há necessidade de que esse posicionamento e a sequência com que você faz esse cruzamento seja obedecida. E acho que o maior desafio de todos que vocês veem aí no último quadrinho à direita é que o manifest ele vai ter algumas centenas de fibras. Então, individualmente, esses problemas eles não são não são um grande problema, mas quando você está falando que você tem algumas centenas de fibras, aí a coisa começa a complicar um pouco. Pode passar para o próximo slide? Mas eu digo para vocês que a maioria, se não todos esses problemas, eles já foram resolvidos. Hoje você já tem várias instalações de fibras em vários telescópios que já resolveram esses problemas, que já solucionaram esses problemas de diversas formas. Então, qual que é o problema? Por que está sendo feito um desenho diferente no caso do manifest? Essencialmente, é volume e massa. Isso é um grande limitante para essa instalação dentro do GMT. Hoje, o volume dele é bem reduzido. Toda a instalação dele, tanto da parte do plano focal, quanto das sondas para observação e dos braços robóticos que são os posicionadores dessas sondas, eles já estão bem apertados dentro desse instrumento. Então, essa é a maior dificuldade do manifest, que é conciliar todas essas dificuldades dentro desse volume reduzido e dessa massa que limita o peso do manifest. Pode mudar? Permeando tudo isso, tá? A gente ainda tem o desafio de que isso é um projeto internacional. Então, a gente tem uma comunidade astronômica que solicitou que diversos tipos de ciência possam ser executados com o auxílio do manifest. Você tem requisitos do telescópio que são limitantes e estão sendo oriundos lá dos Estados Unidos. Você tem equipes que estão desenvolvendo o manifest, que são da Austrália, e nós, que também estamos desenvolvendo a parte desse desafio com a Austrália e a caixa de filtros, aqui no Brasil.
Então, isso é um desafio. E como é que a gente tenta solucionar isso? Dividindo todo o projeto em fases. E de forma que, entre cada uma dessas fases, a gente tenha uma avaliação para determinar se aquilo que era esperado para aquele pedaço de projeto foi atingido ou não, e, se não foi, o que deve ser feito para contornar isso, ou se o projeto vai parar. Para fazer isso também, a gente tem que considerar as limitações da própria instituição. Então, hoje, eu estou trabalhando diretamente com o gerenciamento de projeto e a engenharia de sistemas, que são duas áreas em que existem muitas orientações já feitas, definidas, escritas, mas não se aplica necessariamente tudo. Se a gente for tentar aplicar tudo o que está lá, não é possível. Então, a gente faz uma adaptação dessas duas